O que é viver? Como viver uma vida plena e feliz? Para responder essa questão, eu estaria me convencendo que poderia resolver os maiores problemas que afligem milhares de pessoas todos os dias. Grandes filósofos e pensadores e as religiões já se debruçaram a responder. É claro que conseguiram, porque a vida tem sentido em coisas simples. O grande problema não está na mensagem, mas sim no receptor delas. Eu sou Álvaro Hernandes e este é o canal Seja Mais Rico. Hoje trarei o entendimento e a real saída do maior mal que aprisiona as pessoas, a depressão, o estresse e a infelicidade de não ter a vida que merece. Quando me refiro ao receptor das mensagens, me refiro a todo ser humano, cada ser ouvinte, com suas próprias formas de entender e interpretar o mundo ao seu redor. Cada pessoa é um ser único e pensante, com uma história e trajetória. Mesmo irmãos criados em uma mesma família têm suas fases de interpretação diferente de sua realidade. Isso os torna donos e criadores de sua percepção de vida e de um entendimento único e individual. Desta forma, todo ser humano vive em dois mundos, o imaginativo, fantasioso e o outro que é a realidade, o verdadeiro pé no chão. Vou tentar ser mais claro. Vou pedir para você imaginar que ao entrar em seu quarto veja um grande elefante branco, ok? Uma pequena pausa dramática para imaginar. Vou deixar um fundo preto para que não seja induzido, beleza? Continuando. Sim, neste momento, você coloca toda a sua capacidade cerebral em criar um mundo imaginativo, com problemas, possíveis soluções que aparentemente são reais, porém na concepção real da palavra não passam de suposições e testes. Cada pessoa criará em sua imaginação situações, objetos, acontecimentos que não falei para pensar, pois trata-se de uma criatividade única para cada pessoa. Por exemplo, eu imaginei o elefante tão branco que chegava a brilhar, que ao se mover quebrava móveis no quarto. E pensei, como ele entrou aqui? Como vou acalmá-lo para que saia? E como vai sair? A porta é pequena demais. Se ele vier para cima de mim, vai me esmagar, me machucar. Assim damos asas ao mundo da fantasia, algo muito importante para o desenvolvimento humano, pois nossos ancestrais eram testados na vida real, momentos que deviam sair para caçar e acabavam virando caça. De posse destas informações, eles imaginavam estratégias em grupo e as colocavam em prática, sobrevivendo. Talvez eu esteja sendo simplista, mas é assim até hoje. Que vida sobrevive hoje sem essa inteligência da criatividade imaginativa? Eu vejo apenas os vírus e as bactérias mesmo. O restante dos animais complexos, como leões, elefantes, baleias, tartarugas, etc., estão em extinção porque o ser humano evoluiu em mentalidade. O mundo imaginativo faz parte de uma estratégia que a natureza também utiliza para nos testar e preparar o corpo de forma física e mental através dos nossos sonhos. De acordo com dois psicanalistas de interpretações distintas, como veremos no livro A Interpretação dos Sonhos, o criador da psicanálise, Sigmund Freud, argumentou que os sonhos são mensagens do inconsciente sobre os desejos reprimidos. Já Carl Jung, colega de Freud, que contestou muitas de suas ideias, sugeriu que os sonhos tinham uma finalidade, seria uma tentativa da própria consciência para regular e compensar situações vividas. Essas interpretações acima se encaixam muito bem onde quero chegar. O nosso cérebro usa dessa estratégia para testar de forma muito realista, dentro do sonho, como seria viver aquela situação, como o corpo físico reagiria, como poderia resolver, fazendo várias e várias suposições, sendo algumas absurdas, porém com o intuito de liberar a criatividade. Esse monte de ligações sinápticas que ocorrem em nosso cérebro não passam de um treino adaptativo que a natureza nos deu. E muitas vezes nem lembramos desses sonhos ao acordar, não deixando sequela alguma. Trata-se de um autoteste do nosso equipamento, que é o nosso pensar e agir, para sermos práticos no nosso dia a dia. O grande problema do mundo imaginativo não são os sonhos. O bicho pega quando estamos conscientes e mergulhamos em situações meramente imaginativas que não são possíveis de se resolver. Isto ocorre porque essas situações não estão em nossa competência de resolução, o que leva muitos a não compreender a distinção de uma criação fantasiosa para a realidade.
Exemplo de problema criado na imaginação que não está em nossa competência. Imaginar por que determinada pessoa não gosta de você. Será que fiz algum mal para ela? Será que eu incomodo ela devido ao meu jeito de ser no trabalho? Será que ela me inveja? Será porque ela vive em conversas paralelas e fala mal de mim? Outro exemplo, a infelicidade em não conseguir o que deseja. Por que é tão difícil ter um aumento de salário? O chefe não me dá a chance de mostrar meu potencial. O dinheiro não dá para passar o mês. Já fiz até um empréstimo. Como vou pagar no mês que vem? Estes pensamentos recorrentes causam um grande problema emocional, pois o pensar e imaginar conscientemente sobre esses problemas, ou seja, ficar remoendo, causa em cada pessoa um mal, devido a não estar na sua competência de resolução, criando uma ansiedade que vai se descontrolando. Assim, vem a cavar um poço tão fundo que puxa toda a sua força vital, fazendo a pessoa ficar doente, tanto física quanto mentalmente. Há uma grande falta de entendimento de como é se viver neste mundo. Eu entendo que vocês não acreditam que a vida seja simples. Você deveria ter o seguinte lema em sua vida: como aceitar que há coisas que você não pode mudar e ter a coragem para mudar o que pode. É preciso de sabedoria para reconhecer essa diferença. O grande segredo da vida está em saber distinguir entre o que você pode controlar e o que não pode. Aqui claramente vemos os dois mundos em conflito. É onde irá decidir qual mundo você vai alimentar, o mundo real ou o mundo imaginário. Entenda que a sua segurança está no mundo real. Quando falo que imaginamos problemas e possíveis soluções, mergulhamos em um diálogo interno e a nossa mente gosta de criar mundos complexos. É um prato cheio, até um prazer. Daí ela cria mais e mais problemas que são praticamente intransponíveis, porque você fica apenas no mundo da imaginação, impedido de tentar resolver a situação no mundo real, pois seu diálogo interno já lhe disse que não daria certo. E devido a isso, algumas pessoas não estão conseguindo sair deste mundo imaginativo, ficando presos em pensamentos angustiantes, e qualquer solução possível é refutada por um novo problema criado na imaginação. A felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não estão. Só depois de aceitar esta regra fundamental e aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, é que a tranquilidade interior e a aplicação exterior tornam-se possíveis. Sob nosso controle estão as nossas opiniões, aspirações, desejos e as coisas que nos causam repulsa ou nos desagradam. Essas áreas são da nossa conta porque estão sujeitas à nossa influência direta. Temos sempre a possibilidade de escolher quando se trata do conteúdo e da natureza de nossa vida interior. Exemplo, eu tenho uma opinião sobre a vida de determinada pessoa. Normalmente, opiniões são baseadas em suposições do que eu vejo externamente. Se essa opinião é boa ou ruim, pouco importa. Enquanto ela estiver dentro apenas do meu controle, ou seja, em minha cabeça. Se eu a externar para outras pessoas, ou seja, fofocar, aí sim vou causar problemas para mim e para os outros. Vamos para um exemplo de repulsa. Eu não gosto de determinado inseto, barata, por me causar medo. Este medo pode ser fantasioso. Imaginar que as baratas vivem em locais como esgotos, ralos e lixos, onde se alimentam de detritos. Uma pessoa com medo de barata teme, em grande parte, a ideia de sujeira e doença que o inseto transmite. Outra explicação é ter observado o comportamento de familiares e amigos. Desta forma, internalizou esse medo. Para você também. E o medo real? Ocorre por ter vivido uma experiência traumática com esse animal. Normalmente ninguém consegue explicar. A solução neste caso é compreender que se trata apenas de um inseto. Por exemplo, formigas, cupins e besouros andam pelos mesmos locais e não desencadeiam esse medo. Também é possível apenas evitar esses insetos. De posse de venenos, um chinelo, vassoura. Esta ação está dentro do seu círculo de controle.
Fora de nosso controle estão coisas como o tipo de corpo que nós temos, se nascemos ricos ou se tiramos a sorte grande e enriquecemos de repente, a maneira como somos vistos pelos outros ou qual é a nossa posição na sociedade. Devemos lembrar que essas coisas são externas e, portanto, não depende de nós. Tentar controlar ou mudar o que não podemos só resulta em aflição e angústia. As coisas sob nosso poder estão naturalmente à nossa disposição, livres de qualquer restrição ou impedimento. As que não estão, porém, são frágeis, sujeitas à dependência ou determinadas pelos caprichos ou ações dos outros. Se você achar que tem domínio total sobre coisas que estão naturalmente fora de seu controle, ou se tentar assumir as questões de outros como se fossem sua busca será distorcida e você se tornará uma pessoa frustrada, ansiosa e com tendência para criticar os outros. Faça o que lhe compete e tenha bem em mente que aquilo que pertence aos outros é problema deles e não seu. Fique ciente que nossos desejos e repulsas são tiranos, impacientes, exigem satisfação imediata. Os desejos ordenam que nos apressemos para obter o que queremos, e a repulsa insiste que evitemos aquilo que nos causa repugnância. Todas as vezes que não conseguimos o que queremos, ficamos desapontados. Quando recebemos o que não queremos, ficamos angustiados. É preciso ver as coisas como elas são. Quando algo acontece, a única coisa que está em seu poder é sua atitude com relação ao fato. Suas alternativas são a aceitação ou o ressentimento. O que realmente nos assusta e desanima não são os acontecimentos externos em si, mas a maneira como pensamos a respeito deles. Não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como interpretamos seu significado. Pare de ter medo de interpretações superficiais, reações impulsivas e com suas impressões sobre como as coisas são. As pessoas e as coisas não são como desejamos que sejam, nem o que parecem ser, são aquilo que são. Não tente fazer suas próprias regras, porque o mundo não vai seguir por elas. E cada vez que você reforça uma situação que lhe dá ressentimento, apenas alimenta e fortalece um circuito neural que lhe trará este sofrimento sempre à tona, transformando a sua vida em tristeza e achando-se incapaz de ser uma pessoa melhor. Comportar-se em todas as questões, grandes e públicas, pequenas e domésticas, de acordo com as leis da natureza e não segundo uma lei que você queira que seja seguida. Trazer a realidade das questões da vida como ela realmente é, vai te tirar um peso de viver com regras criadas por você, ou que você acha que devam ser vividas, porque você identificou estas regras na vida de outras pessoas. As coisas em si não nos ferem ou nos criam obstáculos, nem as outras pessoas. A questão está na forma como as encaramos. São nossas atitudes e reações que nos criam problemas. Sendo assim, até a morte deixa de ser tão importante. É a nossa noção da morte, a ideia que fazemos dela, que é terrível, que nos aterroriza. Existem muitas maneiras de pensar na morte. Examine suas noções a respeito da morte. Essas noções são de fato verdadeiras? Fazem algum bem a você? Todos nós iremos morrer algum dia. Refletir o tempo todo sobre isso não lhe fará bem. É preciso maturidade para aceitar. E tudo tem seu tempo. Não podemos escolher as circunstâncias externas de nossa vida, mas sempre podemos escolher a maneira como reagimos a elas. Se são os nossos sentimentos sobre as coisas o que de fato nos atormenta, e não as coisas em si, conclui-se que culpar os outros é tolice. Aquelas que se dedicam a viver uma vida de sabedoria compreendem o impulso de atribuir culpa a alguém ou a alguma coisa não passa de tolice, e que não se ganha nada culpando seja quem for, os outros ou a nós mesmos. Não exija ou espere que os acontecimentos ocorram à medida que você deseja que eles ocorram. Aceite os acontecimentos quando eles realmente ocorrerem. Dessa forma, a paz torna-se possível.
Nada pode, de fato, fazê-lo parar. Nada pode realmente impedi-lo de prosseguir, porque a sua vontade está sob seu controle. Quando houver um acontecimento imprevisto, não reaja impensadamente. Volte-se para seu íntimo e pergunte a si mesmo de que recurso dispõe para lidar com aquilo. Talvez você esteja aborrecido porque uma pessoa mal intencionada levou o que lhe pertencia. Entretanto, por que sofrer quando o que você recebeu do mundo está sendo devolvido a ele? Lembrando que as coisas, bens e até pessoas que amamos não nos pertencem eternamente. O importante é ter grande cuidado com o que você possui enquanto o mundo permite que eu tenha. Do mesmo modo como o viajante cuida do que está dentro do quarto que ocupa, numa hospedaria. Inicie de imediato um programa de autodomínio, mas comece com moderação, com as pequenas coisas que o incomodam. Seu filho derramou alguma coisa no chão? Você não encontrou a sua carteira? Diga a si mesmo: vou lidar calmamente com este aborrecimento, pois este é o preço que pago para ter minha serenidade interior, para livrar-me de perturbações. Não se consegue nada de graça. Quando você chamar seu filho, prepare-se para não ser ouvido, ou, se for, para constatar que ele não fez o que você queria. Se isso acontecer, ficar agitado não ajuda seu filho em nada. Ele não deveria ter o poder de lhe causar qualquer perturbação. Seja isso bom ou ruim, a vida e a natureza são governadas por leis que não podemos mudar. É uma grande tolice desejar que o empregado, um companheiro de trabalho, um parente ou um amigo não tenha defeitos. Isso é desejar controlar algo que você indiscutivelmente não é capaz. Os pontos de vista e os problemas das outras pessoas podem ser contagiosos. Se você encontrar um amigo deprimido, um parente angustiado ou um colega de trabalho que passou por uma repentina mudança de sorte, tenha cuidado para não se sobrecarregar com o aparente infortúnio. Lembre-se de que você deve saber distinguir entre os acontecimentos e a sua interpretação desses acontecimentos. Pense assim: o que faz essa pessoa sofrer não é o acontecimento em si, pois outra pessoa poderia não ser nem um pouco afetada por essa situação. O que a faz sofrer é a maneira de reagir que ela irrefletidamente adotou. Não se deixe contaminar por esta depressão. Você se torna aquilo que você pensa. Evite atribuir supersticiosamente aos acontecimentos poderes ou significados que eles não possuem. Mantenha a cabeça firme. Nossas mentes ocupadas estão sempre tirando conclusões, inventando e interpretando sinais que não existem de fato. Sua felicidade depende de 3 coisas que estão sob seu poder: sua vontade, suas ideias a respeito do acontecimento em que está envolvido e o uso que você faz de suas ideias. A autêntica felicidade é sempre independente de condições externas. Sua felicidade só pode ser encontrada internamente. As pessoas não têm o poder de ferir você. Mesmo que alguém o agrida verbal ou fisicamente, mesmo que seja insultado, você pode escolher encarar o que está acontecendo como insulto ou não. Se alguém o irrita, a única coisa capaz de irritá-lo é a sua própria reação. Tente simplesmente não reagir no momento. Afaste-se da situação. Procure ter uma visão mais ampla. Recomponha-se. Deixe de se incomodar com ideias como: as pessoas pensam mal de mim. Eu não sou ninguém. Mesmo que a sua reputação precisasse ser levada em conta, você não é responsável pelo que os outros pensam a seu respeito. O mal não é um elemento natural do mundo. Nos acontecimentos ou nas pessoas, o mal é um subproduto da negligência, da preguiça, da distração. Surge quando perdemos de vista a nossa verdadeira meta na vida. Quando refletir sobre o futuro, lembre-se de que todas as situações evoluem como devem evoluir, não importa quais sejam os nossos sentimentos a respeito. Nossas esperanças e temores é que nos abalam e nos perturbam, não os acontecimentos. Há sempre lugar para um planejamento prudente que nos leve a tomar providências ante as situações que virão. A melhor preparação para o futuro consiste em formar bons hábitos pessoais.
Se alguém trata você de forma desrespeitosa ou fala de você com aspereza, lembre-se de que o faz porque acha que tem razão em agir assim. Não é realista esperar que as pessoas vejam você da mesma maneira que você se vê. Se as pessoas chegam a certas conclusões baseando-se em falsas impressões, as lesadas são elas e não você, porque elas é que estão equivocadas. A partir do momento em que você compreender isso claramente, será menos provável que se sinta ofendido pelos outros, mesmo que o insultem. Tudo tem dois lados, um pelo qual algo pode ser segurado e outro pelo qual não pode. Se, por exemplo, seu irmão ou sua irmã trata você mal, não segure a situação pelo lado da mágoa ou da injustiça, pois você não será capaz de aguentar o peso ou se tornará uma pessoa amarga. Espero ter trazido um caminho de liberdade para aqueles que queiram deixar de viver apenas no mundo da imaginação. Eu sei que é preciso muito mais que palavras. Por isso, se compreendeu o sentido deste vídeo, procure ajuda. É possível conseguir se autocurar, mas nem todos conseguem. Será preciso muitas vezes um auxílio profissional. Peço que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e ativem o sininho para receber meus novos vídeos. E seja mais rico.